Olá! Essa é a nossa aula sobre respostas à pressão arterial ao exercício. Nela, iremos discutir os aspectos relacionados a diferentes tipos de exercício, no caso, exercício dinâmico ou exercício de força, e como esses exercícios impactam na resposta da pressão arterial. Também iremos discutir os efeitos do treinamento sobre a pressão arterial, em especial de indivíduos hipertensos. Para começarmos a discutir as respostas de pressão arterial ao exercício, é importante que destaquemos alguns aspectos. Por exemplo, o aumento que a pressão arterial sofre ao longo do processo de envelhecimento, em especial a pressão arterial sistólica, tanto para homens quanto para mulheres. Isso leva, ao longo dos anos, a uma tendência de instalação de um processo de hipertensão. Ora, a hipertensão é uma síndrome caracterizada pelo aumento da pressão arterial e isso está relacionado a alterações metabólicas, hormonais e também a fenômenos tróficos, tais como hipertrofia cardíaca e vascular. Pois bem, a classificação atual ela pressupõe que, para que nós tenhamos uma pressão arterial considerada normal, ela deva ser abaixo de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, 120 por 80 é o valor de referência e o ideal é que estejamos com uma pressão abaixo desses valores. Quando temos em repouso, após 3 medidas bem feitas, valores de pressão acima de 120 por 80, nos colocamos então em níveis de pré-hipertensão ou estágio 1 ou ainda estágio 2 de hipertensão. Nesse caso, para valores acima de 160 por 100. Pois bem, quando falamos de hipertensão arterial, esse é um dos mais importantes fatores de risco para a doença cardiovascular. Ela é responsável por 40% das mortes por acidente vascular encefálico, o derrame, e 25% das mortes por doença arterial coronariana, que levam a um infarto agudo no miocárdio. Pois bem, essa hipertensão ela é multifatorial. Ela é relacionada a aspectos genéticos, hemodinâmicos, ambientais, anatômicos, humorais, endócrinos, adaptativos e neurais. E esses sistemas se interrelacionam, potencializando o processo de hipertensão. Se costuma dizer que 80% dos quadros de hipertensão são hipertensão essencial. Basicamente, o que está se dizendo é que não existe uma razão objetiva, uma única razão para aquele quadro hipertensivo. Ela é realmente multifatorial, como essa figura apresenta. Pois bem, os fatores de risco para a hipertensão são o tabagismo, a dislipidemia, o diabetes, idade acima de 60 anos, história familiar de doença cardiovascular, em especial nas mulheres com menos de 65 anos e nos homens com menos de 55 anos. Ora, essa é uma figura que vocês não irão encontrar na literatura, ela foi gerada por mim a partir da análise dessa meta-análise do professor Alcott, publicado na Hypertension em 2005. O que ele fez foi apresentar os efeitos de processos de variação de massa corporal sobre a pressão arterial. Eu extraí os dados desse artigo e a partir daí gerei essa figura que vocês estão vendo. O que se nota? Que quando se desloca para a direita no gráfico eu estou ganhando peso, quando se desloca para a esquerda do gráfico eu estou perdendo peso. Essa variação de peso ela provoca, na linha de pressão arterial, como vocês podem ver, um aumento de pressão arterial diastólica e um aumento de pressão arterial sistólica em paralelo ao aumento de peso. Ou seja, existe uma relação objetiva entre variação de massa corporal e a pressão arterial. Então, quando temos um paciente obeso, quando temos um aluno obeso e induzimos por diferentes estratégias um processo de perda de peso, isso deve levar também, em paralelo, a uma diminuição de pressão arterial. Por outro lado, o ganho de peso faz o contrário, ou seja, isso é uma relação bastante importante de sobrepeso, obesidade com hipertensão. Pois bem, e o exercício? Como é que o exercício afeta a pressão arterial? A primeira coisa que devemos discutir são as respostas agudas. O que é que o exercício agudamente faz sobre pressão arterial? Nesse caso, devemos discutir que tipo de exercício. Se estivermos falando de exercício dinâmico, ou seja, um exercício onde há um movimento cíclico, como a corrida que essa menina está realizando, o que nós temos na relação direta com a carga de trabalho é um aumento da pressão arterial sistólica e uma manutenção e até mesmo uma leve queda da pressão arterial diastólica.
Esse aumento de pressão arterial sistólica é decorrente do aumento de retorno venoso produzido pela ação de bomba muscular e respiratória, levando a um aumento de volume sistólico e, portanto, a um aumento da pressão arterial sistólica como um todo. Por outro lado, os efeitos de vasodilatação que ocorrem durante o exercício dinâmico deverão levar a uma diminuição da resistência vascular periférica e, portanto, a uma queda da pressão arterial diastólica, uma queda pequena, é verdade, mas ainda assim bastante importante. Por outro lado, eventualmente o que encontramos nos nossos testes, nas nossas clínicas, laboratórios e academias é uma resposta desse tipo. Ora, ao invés de encontrarmos no exercício dinâmico uma queda da pressão arterial diastólica, o que encontramos é uma elevação da pressão arterial diastólica. A isso chamamos de resposta hipertensiva ao exercício. Esta não é uma resposta normal, essa é uma resposta hipertensiva. Na realidade, o que está acontecendo é que, com o aumento de fluxo sanguíneo produzido pelo exercício, o vaso desse paciente responde de forma anormal. Ao invés de gerar uma vasodilatação, ele gera ou uma manutenção ou até mesmo um aumento de resistência por um fenômeno vasoconstritivo. Ou seja, o vaso está respondendo de forma anormal e, nesse caso, nós temos uma resposta hipertensiva. Isso acontece até mesmo em indivíduos que apresentam em repouso valores de pressão arterial normais. Esse indivíduo, apesar de apresentar valor de pressão arterial normal, quando submetido ao exercício, ele pode apresentar uma resposta hipertensiva. Esse indivíduo, ao longo do processo de envelhecimento, muito provavelmente irá desencadear um quadro global de hipertensão. Pois bem, isso são as respostas ao exercício dinâmico. E quando eu falo de exercício de força? O trabalho mais importante até hoje realizado com o exercício de força é o trabalho do professor McDougall, da Universidade de McMaster, no Canadá, que desenvolveu um experimento avaliando a pressão arterial ao exercício de força em indivíduos halterofilistas. Ele usou o método de medida mais preciso que existe para isso, que é a medida intra-arterial. Então aqui vocês têm a figura do artigo publicado com o modelo de medida de pressão arterial. Então vejam que uma agulha inserida diretamente na artéria, conectada a um transdutor de pressão, media a pressão arterial ao longo de toda a realização de exercício. Nesse caso, ele fazia diferentes tipos de exercício, a rosca bíceps, o desenvolvimento e o leg press, em diferentes intensidades de 1 RM, e avaliava a resposta de pressão arterial ao longo disso. Nessa figura, vocês podem ver a resposta de pressão arterial num leg press a 90% de 1 RM durante 17 repetições até a falha mecânica, ou seja, era um teste máximo, se colocava 90% de 1 RM, ele deveria repetir tantas vezes quanto pudesse. Notem que eu tenho uma onda de pressão, e essa onda de pressão ela é sincronizada justamente com as repetições. Essa aqui é a primeira repetição, a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Notem os valores de pressão. No momento ativo, ou seja, no momento da contração, é justamente o momento onde esse indivíduo atinge a maior pressão arterial. E notem que à medida que as repetições vão se sucedendo, essa pressão arterial vai aumentando. Neste exemplo, neste indivíduo, chegando a valores, vejam essa linha, superiores a 350 milímetros de mercúrio. Neste outro exemplo, de um outro indivíduo, mesma coisa, leg press a 90% de 1 RM, ele só conseguiu fazer 11 repetições, era um outro indivíduo, mas notem que os valores de pressão sobem ao longo das repetições, atingindo valores superiores a 400, para próximo de 450 milímetros de mercúrio. Quando se associa isso ao longo das repetições, o que notamos é justamente isso, um aumento progressivo, repetição a repetição, da pressão arterial. Por que é que isso ocorre? Isso ocorre porque, à medida que se vai entrando em fadiga, existe um aumento do recrutamento de células musculares, aspecto que inclusive já foi discutido anteriormente na nossa disciplina, e isso acaba por produzir uma maior compressão da musculatura.
Notem que a ação de bomba muscular, ela começa a gerar um processo de compressão da musculatura. E quanto maior a carga, mais compressão vascular na região do vaso, na região do membro em que se está agindo, em que está contraindo, mais compressão vascular e maior resistência vascular vai ser produzida. Ou seja, existe uma relação direta com intensidade e, evidentemente, também com o tamanho da massa muscular. Notem que, comparando os valores de pressão arterial nesse grupo, em repouso, com a rosca bíceps, o leg press com uma perna, o leg press com as duas pernas, a 95 ou a 100% de um RM, a 95% de um RM até a falha, se atingiu os maiores valores de pressão. E por que no leg press eu tenho mais pressão do que na rosca bíceps? Porque a massa muscular envolvida é muito maior. E, consequentemente, o leito vascular comprimido por essa massa muscular é muito maior. Notem que os valores médios do grupo foram de 320 por 250 no leg press. Só que um indivíduo chegou a 480 por 350, um valor absurdo, um valor realmente muito alto. Na rosca bíceps, com uma massa muscular muito menor, valores de 255 por 190. Ainda assim, valores muito impressionantes. Então, notem que os valores de pressão são realmente bastante impressionantes quando se trabalha com exercício de força. E isso é algo que deve ser observado. Bem, um fenômeno também que tem sido descrito é o efeito da hipotensão pós-exercício. Curiosamente, alguns dos grupos mais importantes que estudam esse fenômeno são grupos brasileiros. Por exemplo, esse trabalho da professora Brandão Rondon, ela avaliou por meio de MAPA, que é a monitorização ambulatorial de pressão arterial, ou seja, o registro da pressão arterial ao longo de 24 horas, após uma sessão de exercício. Então, aqui vocês veem a pressão arterial diastólica e a pressão arterial sistólica controles, e a pressão arterial diastólica e a pressão arterial sistólica após o exercício. Notem que após o exercício, são as linhas em laranja e vermelho, tanto a pressão sistólica, e aqui o período de noite, quanto a pressão diastólica, aqui também o período de noite, são menores do que o grupo controle. Ou seja, existe um efeito hipotensor pós-exercício. Isso tem sido corroborado por outros grupos, tais como o grupo da professora Cláudia Forjás, o grupo do professor Farinati, e também grupos norte-americanos e europeus têm mostrado esse fenômeno. Então existe uma hipotensão pós-exercício, existem relações dessa hipotensão com a intensidade e o volume de exercício realizado. Então, muitos dos resultados que nós encontramos de benefício do treinamento físico do ponto de vista de pressão, tem a ver com esse fenômeno hipotensivo pós-exercício, que vocês podem ver que dura por 24 horas após a realização da sessão de exercício. Bem, mas e o treinamento? Como é que funciona? Pois bem, esse trabalho da professora Cornelissen mostra que o treinamento físico ele produz uma diminuição da pressão arterial média da ordem de 5%, uma manutenção do débito cardíaco, um aumento do volume sistólico, uma diminuição da frequência cardíaca e uma diminuição da resistência vascular sistêmica. Pois bem, qual é a consequência disso em diferentes tipos de trabalho? Quando nós analisamos o treinamento dinâmico aeróbio de resistência, do ponto de vista da pressão sistólica, o que nós encontramos é uma diminuição da ordem de 3 milímetros de mercúrio. Quando falamos do treinamento de força, essa diminuição é sutil, é próxima de 1 ou 2 milímetros, quase não existindo. Quando falamos de treinamento combinado, o treinamento concorrente, não há efeito nessa meta-análise publicada aqui em 2013. E, curiosamente, quando falamos de treinamento de força isométrico, a queda de pressão arterial sistólica é bastante significativa, chegando próximo de 10 a 12 milímetros de mercúrio. Isso para a pressão sistólica. Quando falamos de pressão diastólica, vejam que o treinamento dinâmico aeróbio produz uma queda importante de 3 milímetros de mercúrio, o treinamento de força da mesma forma,
O treinamento combinado, uma queda menos significativa, mas ainda assim presente. E, de novo, o treinamento isométrico de força, uma queda mais importante da ordem de 6 milímetros de mercúrio. Esses resultados são curiosos e merecem novos estudos para que a gente possa entender de que forma o treinamento isométrico afeta a pressão arterial. Ele pode, então, ou ele poderia, então, ser utilizado como uma estratégia não farmacológica na intervenção em pacientes hipertensos. Sempre lembrando que os treinamentos de força, eles geram, ao longo da sua realização, um aumento de pressão que deve ser atentado. Nós temos que prestar atenção nesses valores de pressão arterial. Só que um problema existe, que é a medida da pressão arterial durante a realização de exercício. O normal é que se faça após a execução. E nesse caso a pressão já estará caindo significativamente. Então existe um viés de medida nesse processo. Pois bem, um aspecto que a gente pode controlar na prescrição de exercício é o duplo produto. O que é o duplo produto? Duplo produto é o produto da pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca. E ele é um importante índice do MVO2, que é o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Em última análise, é uma medida do gasto energético que o coração exerce em diferentes condições. E é uma medida muito simples, porque obtendo a pressão sistólica e aí a frequência cardíaca ao longo do exercício, durante o exercício, eu calculo automaticamente o MVO2. Bem, existe uma relação direta do MVO2 com mortalidade. Por exemplo, nesse trabalho do Schutt, ele avaliou tanto os eventos por doenças não cardiovasculares e cardiovasculares, e também o número de eventos por acidente vascular cerebral, infarto e por todas as doenças cardiovasculares em grupo. Ora, notem que, para os indivíduos com maior duplo produto, são justamente os indivíduos onde eu tenho maior risco cardiovascular por todas as doenças. Indivíduos que têm duplo produto, por exemplo, da ordem de 7.000, eles têm aqui um risco de eventos da ordem de, digamos, 7 ou 8 eventos para cada 1.000 pessoas. Quando esse duplo produto aumenta para 11.000, nós passamos a 15, ou seja, saímos de cerca de 7 para 15, ou seja, nós praticamente dobramos o risco de morte, de evento por doença cardiovascular. Então, o duplo produto é um elemento importante nesse processo. Tá? Então, isso está relacionado justamente com esse aumento de pressão sistólica, que nós podemos ver aqui também, tá? E não tão relacionado com o aspecto ou com as questões relacionadas à frequência cardíaca. Pois bem, e como é que se comporta esse duplo produto durante o exercício? É fácil prever que ele aumenta de acordo com a carga de trabalho, já que durante o exercício eu tenho tanto aumento da frequência cardíaca quanto da pressão arterial sistólica. E também é fácil prever que o treinamento irá diminuir o duplo produto, gerando uma maior economia cardíaca. Então, notem que o indivíduo treinado tem um duplo produto mais baixo em todas as cargas de trabalho. No entanto, alguns indivíduos apresentam aquilo que a gente chama de limiar de angina. O que é o limiar de angina? É o ponto em termos de duplo produto, é a intensidade em duplo produto, a partir do qual surge a angina. Surge a dor por isquemia, surge a dor retroesternal, que irá certamente limitar o desempenho, irá certamente limitar a realização de exercício. Pois bem, o treinamento físico faz o quê? Notem que nesse limiar de angina de 25.000, esse indivíduo atinge 150 watts. Com o treinamento, pela diminuição do duplo produto, notem que ele migra de 150 para, digamos, 170 watts de carga máxima, ou seja, um ganho objetivo de capacidade funcional. Isto que eu ainda sequer falei da possibilidade de variação do limiar de angina. Se com o treinamento esse limiar de angina subir para, por exemplo, 30.000, o que acontece? Esse ponto aqui de limiar de capacidade funcional desloca também para uma carga maior, neste exemplo, uma carga superior a 200 watts. Isso gera uma melhoria extremamente importante de capacidade funcional e, claro, de qualidade de vida. Pois bem, um aspecto importante a destacar
é que a mortalidade por AVC ela diminui na relação direta da diminuição da pressão sistólica e também da pressão diastólica. Vejam isso aqui estratificado por diferentes grupos etários. Notem que quanto maior for a pressão diastólica ou a pressão sistólica, maior será a mortalidade por AVC. Da mesma forma, a mortalidade por infarto do miocárdio, ela aumenta na razão direta do aumento da pressão sistólica e da pressão diastólica. Ou seja, qualquer diminuição que o treinamento físico possa fazer em termos de pressão sistólica e pressão diastólica irá obrigatoriamente gerar um aumento de expectativa de vida, justamente por estes mecanismos que nós temos discutido ao longo dessa aula. Ora, a mensagem final dessa aula é que a resposta da pressão arterial ao exercício dinâmico ela é menor do que no exercício de força. O exercício agudamente de força, ele produz uma elevação maior tanto de pressão sistólica quanto de pressão diastólica. Por outro lado, o duplo produto é um importante marcador do consumo de oxigênio miocárdico. E esse duplo produto, como vimos, ele diminui com o programa de treinamento. Finalmente, o treinamento físico diminui a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica e o duplo produto, diminuindo a mortalidade cardiovascular. Bem, esta foi a nossa aula sobre pressão arterial e exercício. Espero que tenham gostado. Continue acompanhando o nosso canal. Até breve!